como é teu interesse? Como é que começou esse teu interesse pela internet, informática? É engraçado isso, falar sobre isso. Vou falar agora aqui, talvez meus alunos que assistem isso aí já escutaram essa conversa um bocado de vez, né? Mas, tipo, quando eu fazia o ensino médio, eu sempre gostei muito de matemática, física, sempre foi a área que eu tive... Sim, as exatas. Foi a área que eu tive mais aptidão. E aí... Eu invejo muito. Invejo pessoas que têm aptidão e gostam de matemática. Sim. Porque, pra mim, porque é meio que ou você gosta ou você odeia, né? Não existe um meio termo. E assim, também, não querendo colocar a culpa no professor nem nada, mas também eles fazem uma força. Tem muito professor que faz um esforço pra você não gostar daquela matéria. Sim. Esforço indireto, obviamente. Sim. E aí, quando eu tava no ensino médio, terminando o ensino médio, por volta entre segundo e terceiro ano, tava um boom muito grande da engenharia civil. Até pode estar falando isso melhor do que eu quando ele voltar aqui a segunda vez, né? Volte. E aí tava um boom da engenharia civil porque tava muito perto daquela época da Copa do Mundo, de Olimpíadas. Então o governo tava investindo muito em obras e tinham poucos engenheiros civis naquela época e a galera, tipo assim, você brilhava os olhos assim pela engenharia civil, né? Tipo, a galera tanto ganhava bem, como parecia ser um trabalho que eu gostaria de fazer, digamos assim. Então, o meu sonho era fazer engenharia civil. Só que, como eu expliquei, tipo assim, eu não venho de uma família que eu tivesse tantas oportunidades assim. Por exemplo, para mim era inimaginável que a gente tivesse condição de pagar uma faculdade particular. Então, tipo, eu já descartava totalmente essa possibilidade, porque eu sabia que meu pai já tinha investido muito sem poder, porque ele deixava faltar muitas vezes as coisas para eles e tudo mais, para investir na minha educação. E faculdade bem mais cara, eu disse, não, aqui o limite é aqui, né? Então eu vou ter que passar na universidade pública. Tem que tentar um vestibular público. Sim, e aí eu estudei. Quando foi em 2010, foi que eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, foi o primeiro Enem que dava vaga na universidade. Até então era as provas, a UFC tinha sua prova, a USP tinha sua prova, enfim. E aí 2010 foi o primeiro Enem, e aí eu fui... A vantagem era que naquela época, antes você tinha que dizer o curso que você queria prestar o vestibular. Então, por exemplo, se eu tivesse feito o vestibular em 2009, eu teria colocado lá na UFC, tipo, Engenharia Civil. E ia concorrer com o pessoal de Engenharia Civil. Só que aí o Enem te dá a vantagem de fazer a prova, receber a nota e depois escolher para aplicar, né? Exatamente. E aí a gente fez o Enem, né, em 2010... E aí eu não sou tão velho assim, tá, pessoal? Mas só pra ter um cara em mais... Não. Eu que sou velho. Mas fiz o Enem, tinha muita vontade de fazer engenharia civil, mas naquela época estava bastante concorrido por causa disso tudo que eu tô falando. Existia um boom da profissão gigantesco. E aí, quando eu recebi minha nota, não dava para fazer engenharia civil na UFC. Tu lembra quanto foi tua nota? Cara, eu acredito que foi por volta de 710 a 720 em média. Foi mais ou menos por aí. Mas naquela época, se eu estiver enganado, nesse vestibular desse ano, engenharia civil foi o terceiro curso mais concorrido. Ficou com média na casa de 800 e pouco. Nossa. Algo desse tipo. Só perdendo, se eu não me engano, para tipo medicina e direito. E aí eu disse, não, mas vamos lá. Eu sou um cara que eu nunca gostei de fechar portas. Eu sempre converso isso assim, eu quero fazer engenharia civil, é meu sonho. Mas se aparecer outra oportunidade, por que não? Exato. Né? Então, tipo, qual mal tem de você deixar com que outras oportunidades apareçam na sua vida? Você não pode... sempre as portas abertas. As portas abertas, exatamente. E aí, quando eu fui conferir o SISU lá, que é onde a gente colocava a nota e tudo mais, quando eu vi minha nota não dava para engenharia civil, e eu disse, eu vou fazer o quê? Eu disse, não, deixa eu ver engenharias aqui. Aí tem um filtro lá, engenharia. E aí, quando eu vi, eu nem sabia que existia um polo da UFC em Quixadá. Porque existe um polo da... A UFC tem vários polos, tipo russas e outros, mas existe um polo da UFC em Quixadá, que até então eu não sabia como funcionava, que é um polo exclusivo de TI, Tecnologia da Informação. Lá só existem cursos de TI. Olha aí. E aí eu fui e vi que a minha nota era compatível para mim entrar no curso de Engenharia de Software. Engenharia de Software. Se você me perguntasse em 2010... O que é software, eu não saberia. É mesmo? Juro pra você. Cara, eu não tinha computador em casa. Eu não tinha celular. Eu não tinha contato nenhum com nada de tecnologia da informação. Pra não dizer que eu não tinha contato nenhum com o computador,
o meu tio tinha um computador na casa dele para trabalho e eu ia para lá fazer trabalhos da escola, tipo digitação. Naquela época também tinha muito lan house. Sim, sim. E aí a gente usava para fazer trabalho, para jogar um joguinho daqueles, tipo... Counter-Strikezinho. Exatamente. E aí... Mas esse era o meu contato com o computador, como qualquer pessoa como eu. Não fui aquele nerdzinho da escola que você olhava para ele e sabia que esse menino ia fazer tecnologia da informação. Com informática. E aí eu disse, não, mas espera aí. Dei um Google, né? O que é software? Aí o Google respondeu dizendo, são sistemas de computadores que resolvem, são soluções para determinados problemas que vão mudar a forma como fazer muita coisa. Nossa, mas o Google também deu aquela floreada bonita. Aí eu disse, cara, vamos lá. Assim, na minha concepção, tem o software e tem o hardware. Sim. O hardware é o que a parte física. Não, o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. É isso. Entendeu? A diferença é isso. Exatamente. E aí, eu pensei comigo, né? Meu sonho era fazer engenharia civil, ou seja, era construir prédio. Tá, vou fazer engenharia de software, vamos construir software. Vamos arriscar. Com menos risco, menos risco. Sim. E, cara, era tão engraçado como eu não tinha muito acesso a coisas de tecnologia nem nada na época, que por pouco eu não perdi a vaga na universidade. Porque a gente colocava lá, e aí hoje tem toda a lista que sai e tudo mais, mas naquela época, como nem todo mundo tinha computador nem nada, eles divulgavam a lista e acabou. Se você que se virasse pra saber que saber que o seu nome estava lá. E aí eu lembro que eu estava dormindo um dia em casa, quando o meu pai chegou, né? Tipo, isso de manhãzinho, meu pai tinha ido comprar pão. Ei, fulano de tal que estuda contigo, viu teu nome, que tu passou lá na UFC, a matrícula é até hoje, 11 horas da manhã. E isso era tipo 8 horas da manhã. E eu tinha que ir pra Quixadá e tudo mais. Mas tipo, se essa pessoa não me avisa... Eu tinha perdido a vaga. Né? Tinha perdido a vaga. E aí fui pra Quixadá, fazer a matrícula e tudo mais. Um desafio muito grande, porque até então, tipo, sempre tinha morado com os meus pais, sempre, tipo, tinha aquela segurança ali de ter a família perto. Tava lá na casa dos pais, é mais confortável. E aí, debandei pra Quixadá, pra fazer engenharia de software, morar lá com outros... teve que morar lá? Sim, porque o curso de engenharia de software lá na UFC de Quixadá, ele é diurno, que ele é o dia todo. Então, tem aulas de manhã, tem aulas à tarde. Tem um ônibus que vai de Capistrano pra Quixadá todo dia, né, para os alunos que estudam lá, 2 vezes. Vai de manhã e volta meio-dia. Naquela época já existia esse ônibus? Já. Ele vai de manhã e volta meio-dia, vai à tardinha e volta à noite. Só que se eu quisesse ir e voltar nesse ônibus, todo dia eu tinha que ir no ônibus da manhã e voltar no ônibus da noite. E aí, chegava em casa por volta de meia-noite. Eu até tentei fazer isso no primeiro semestre. Capistrano é o quê? Pra Quixadá é o quê? Cara, dá uns 70 quilômetros, mais ou menos. É uma horinha e pouco de viagem. Mas é um... E assim, principalmente o horário. Porque eu acabava chegando em casa... Muito cedo e muito tarde. Eu tinha que sair de casa 5 horas da manhã, por volta de 5 e pouco, e eu só ia chegar em casa quase meia-noite. Porque a aula acabava lá para os alunos que estudavam à noite, 10 horas da noite. Então a gente ia sair de lá, tipo, quase que 10 e 20. Não faz sentido. E aí eu ainda tentei fazer isso no primeiro semestre. Só que quando chegou na metade do semestre eu tava esgotado. E aí tinha uns amigos que moravam lá já, e aí meu pai conversou com eles, aí eles me acolheram. A gente morava numa casinha pequena, bem 8 pessoas. Mas era só pra dormir, né? Era, porque eu passava o dia na faculdade. Na faculdade. E assim, tipo, pra quem não conhece e que é afim da área, né, de TI, dá uma pesquisada sobre a UFC de Quixadá. Depois que eu cheguei lá também já mudou muito. Hoje é um polo muito grande de TI. Eu não sabia. Muito grande. São 6 blocos, salvo engano, só de cursos de TI, com vários laboratórios que só tem lá, os cursos com boa avaliação pelo ENAD, pelo MEC. As empresas hoje... olham muito, olhar lá, né? Porque tem muito talento, sabe? Então, tipo, lá tem laboratório da Dell, assim, a Dell vai lá contratar pessoas, tipo, tem muita ação bacana que é feita lá e eu tive muita sorte de estudar lá. Quando eu cheguei lá, foi tudo flores? Não foi. Como eu falei, eu não sabia nada de TI. Eu já ia perguntar, e aí? Chegou lá, o leigo... leigo total. Queria saber de construir prédio. Isso, não sabia nada de TI. A matemática que eu achava que sabia era totalmente... diferente do que da matemática que a gente estudava lá. Mas, e aí, tipo, no começo tive muita dificuldade, pra ser bem sincero. Sempre falo isso, tipo, meus 2 primeiros semestres foram bem, bem difíceis, no sentido de adaptação mesmo, assim, porque tinha gente lá, os nerdzinhos que estudavam lá, tipo, já sabia tudo que o professor falava. Eu tinha que dar o dobro, tinha que dar o máximo pra conseguir entender. Você caiu de paraquedas. Exato. Só que aí, tipo, Deus é muito presente na minha vida, que ele me colocou numa turma excepcional.
Tem muita gente que, tipo, os pessoal da minha sala, não sei o que. A minha sala eu não tenho o que questionar da turma que eu estudei, da turma... Eu tive muita sorte, de fato. Porque em vários momentos que foram muito complicados para mim, a minha turma conseguia me segurar, sabe? Então, tipo, de ajudar a estudar, de ajudar com o conteúdo, de ajudar no que precisasse, a galera chegava junto. Então, isso me fez segurar. E aí eu fui me adaptando. Comecei a também conseguir, por exemplo, comprar um computador, né? Tipo, e fazer as atividades direitinho, me acompanhar direitinho. E aí eu consegui ter mais acesso à informação.